Olá, pessoal. Então, estamos aqui para a nossa 10ª aula, né? Continuando aí falar sobre pricing de derivativos. Foi o assunto do último vídeo. E nesse último vídeo a gente fez o pricing utilizando aí estratégia replicadora e argumentos de não arbitragem. Eu terminei esse vídeo nessa tela aqui, que tinha algumas observações sobre o método do pricing por não arbitragem. Nós vimos que a metodologia de pricing aí por não arbitragem por estratégia replicadora, a gente não precisou usar aquela probabilidade P. Então, lembra, eu tinha uma ação e eu estava supondo que essa ação ela podia subir 20% com probabilidade P ou cair 10% com probabilidade 1 menos P. Tá? E aí nós fizemos o pricing, calculamos o prêmio de uma call sobre essa ação. Mas a gente não usou essa probabilidade P para nada. Tá? Mas ainda, repara que essa técnica de não arbitragem, por que ela é um atalho? Né? Eu não precisei modelar as preferências dos agentes, eu não precisei saber como é que era a aversão ao risco dos agentes, como é que eles estavam trocando risco por retorno. Nada disso. Apenas usando não arbitragem. E, claro, como é uma opção, a gente precisa também modelar a distribuição de probabilidade do preço do ativo subjacente, mas baseada em condições de não arbitragem, que é uma condição aí pedida, né, necessária para que a gente tenha equilíbrio. Tá? É uma condição que tem um aspecto econômico. Apenas com isso a gente consegue fazer calcular o preço aí da call, calcular o prêmio da call. E não tivemos nenhum trabalho, não sei modelar as preferências do investidor. O investidor tem uma utilidade, potência, ele é muito avesso ao risco, então para investir no ativo arriscado ele vai cobrar um prêmio. Nada disso, não precisamos de nada disso. Aí você vai perguntar, mas então o preço do derivativo não tem nada a ver com o nível de aversão ao risco da economia? Calma. Tem uma relação sim, mas essa aversão ao risco, esse trade-off risco-retorno, já está embutido no preço da ação. Tá? Então, quando eu coloco essa situação aqui, né, que o preço da ação hoje é 40 e pode ser 48,36, aqui dentro já tem a relação risco-retorno que os investidores estão trabalhando. Porque se por acaso eles estivessem querendo muito retorno para compensar o risco, o que ia acontecer? Esse preço aqui iria cair. Tá? O fato é que o preço do derivativo depende, sim, da relação risco-retorno, mas não de uma forma direta. A gente não precisa calcular esse trade-off, a gente não precisa modelar esse trade-off. Tá? Isso é que é a grande sacada aí para se fazer o pricing do derivativo. Esses são os atalhos que eu mencionei. No caso aqui, nós vimos um atalho via estratégia replicadora, utilizando argumentos de não arbitragem. É diferente quando você usa o CAPM para fazer, por exemplo, a valuation de uma empresa. Aí eu vou fazer aqui via CAPM. Aí você precisa estimar o risco, você precisa estimar aquela taxa de desconto, vai entrar o beta da empresa, covariância com o mercado, enfim. Tem toda uma contalhada aí, né? Cheio de truques, como eu já falei, para você poder achar a taxa de desconto, que é aquela taxa que reflete justamente o trade-off risco-retorno. Tá? Então, isso aqui é legal. Não precisamos saber nada sobre o trade-off risco-retorno para fazer o pricing de derivativos. Tá? Não é que ele não exista. Tá? Ele existe, mas a gente não precisa se preocupar com ele. Tudo bem? Bom, mas antes da gente passar para a segunda
metodologia, segundo atalho, que é o pricing por neutralidade ao risco, deixa eu tentar aqui acabar um pouquinho com a angústia de vocês, né? Porque vocês podem estar angustiados, incomodados com o fato de que o meu modelo aqui para fazer o pricing de opções foi muito simples, né? Imaginei que daqui a 6 meses só podem acontecer 2 cenários com o preço da ação. Ou a ação vai estar valendo 48 a 36. E você pode estar incomodado com isso. Ah, mas na prática, se eu pensar numa ação de Petrobras daqui a um mês mesmo, não sei nem se é 6 meses, daqui a um dia, né? Tem vários preços que podem acontecer. Não dá para dizer que só pode acontecer 2 coisas. Que distribuição mais simples é essa, né? Muito simples esse modelo. É verdade, o modelo é simples, mas ele é legal. Por quê? Porque ele permite a gente compreender bem, né? Didaticamente, ele é muito importante. Ele permite a gente entender bem a técnica aí de replicar o payoff do derivativo e usar a não-arbitragem para calcular o prêmio da call, o preço derivativo. Mas essa replicação é possível se existir um grande número de preços possível no vencimento, e mesmo infinitos preços. Então, a gente tem aí diversas generalizações dessa ideia do método de replicação, usando aí o argumento de arbitragem, em modelos, em arcabouços mais gerais. Tá? Então, aqui tem o paper Option Price, do Cox, Rosen e Rubinstein. É um paper de 1979 e ele generaliza, né, essa ideia aqui. Então, a nossa ideia era o quê? O mercado só tinha 2 datas, hoje e daqui a 6 meses. Não existia nada no meio do caminho, tá? E daqui a 6 meses só podia ter 2 preços e depois acabou o mundo, né? Era um mercado assim bem simples, né? Nesse paper, o Cox, Rose e o Rubinstein fazem o seguinte: eles mostram como é que a gente pode imaginar um mercado com várias datas em tempo discreto. Tá? Então, é como se o mercado abrisse hoje, ele abre daqui a um mês, digamos, funciona daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, daqui a 4 meses, e aí você vai aplicando uma série de distribuições, tá? Com aquela característica de apenas 2 valores a cada mês, aí você constrói o que a gente chama de árvore binomial. Tá? E aí, no vencimento, você vai ter o quê? Um número bem grande aí de possíveis preços para o teu ativo objeto. E você pode, claro, encurtar esse tamanho que eu estou dizendo que é um mês, pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser uma hora, pode ser um segundo. Quanto menor for esse tamanhozinho do modelo, que é o chamado passo do modelo, maior vai ser a quantidade de preços que você tem lá no vencimento do teu derivativo. Tá? E esse paper ele é de 79, tem um paper. Tem outros papers que já vinham fazendo isso anteriormente, fizeram essa generalização. Mas eu prefiro citar esse paper aqui do Cox e Rubinstein, Cox, Rosen e Rubinstein, porque ele é bem mais geral, bem mais interessante. Mas antes disso, tem o paper famosíssimo, talvez o artigo mais famoso de toda a história da teoria de finanças, que é o paper The Price of Option and Corporate Liability, do Fisher Black e Myron Scholes, tá? O famoso modelo de Black and Scholes. Então, esse paper ele trabalha com um modelo de tempo contínuo, ou seja, as negociações ocorrem a todo instante. Tá? Então, o mercado está aberto, a economia está funcionando, você tem negócio a todo instante, com infinitos preços possíveis para o ativo objeto a cada instante. Tá? Então, é um modelo aí que a gente chama de tempo contínuo. Tá? Na verdade, o primeiro paper ele até mostra que esses modelos de tempo discreto, quando aquele passo do modelo se aproxima de zero, eles tendem ao modelo de Black and Scholes. Tá? O que eu quero dizer aqui, pessoal, mais uma vez, esse curso, como eu falei, é um curso introdutório. No curso normal, a gente discute esses modelos em detalhes. Mas aqui o que eu quero que fique para vocês, olha, tem formas aí de generalizar,
tá? Aquele modelinho super simples. A gente usa aí estratégia replicadora e não arbitragem e chega no preço da call, no preço da put, enfim, no preço de alguns tipos de opções, tá? É possível obter via essas generalizações. Usando aí estratégia replicadora, não arbitragem. Não precisa modelar trade-off, risco-retorno, nada disso. Não precisa se preocupar com isso. É coisa lá para o pessoal do CAPM e APT. A gente aqui em derivativos não precisa se preocupar com isso. Tá? É claro, a matemática aqui ela vai ficando mais complicada, né? O modelo de Black-Scholes ele é um modelo de tempo contínuo. E tudo quando vai para o contínuo complica um pouquinho mais, né? A matemática do contínuo ela tem um custo de entrada. Depois que você entra, aquilo vira uma ferramenta que você não quer mais usar outra coisa. Você pensa aí, um aluno que já fez o curso de cálculo, o que é uma integral? Grosso modo falando, uma integral é uma soma contínua. Né? Aí você tem, aprender integral, que dificuldade? É uma soma contínua, aí, grosso modo falando. Né? Então, mas depois que você aprende integral, você quer fazer tudo por integral. Mesma coisa aqui nos modelos de tempo contínuo. Tem todo um ferramental que é chamado de cálculo estocástico, lema editor, enfim, para você poder entender esses modelos, mas isso aqui não é objeto aqui do nosso curso. Mais uma vez, só quero que vocês saibam que existem generalizações. Aquele procedimento super simples que eu apresentei teve o intuito de ser didático, de que vocês compreendessem. Mas existem generalizações. Eu até coloco aqui a fórmula, né, de Black e Scholes. Então, o Black e o Scholes chegaram nessa fórmula aqui para o preço da call, uma call europeia, tá? Considerando que o ativo objeto não paga dividendos. Então, o preço da call em Tzinho, CTzinho, é o preço. S é o preço do ativo objeto no mercado à vista, do ativo subjacente. K é o strike. R é a taxa de juros. Tzão menos Tzinho é o prazo, né? Então, se Tzão é hoje, Tzinho é hoje, Tzão é a data daqui a 3 meses, Tzão menos Tzinho será 3 meses, o prazo é 3 meses. R é a taxa de juros livre de risco. Sigma é a volatilidade do retorno do ativo objeto. Pensando numa ação, é a volatilidade do retorno da ação. Tem a ver aí com desvio padrão. N de D1 e N de D2, N é a distribuição normal padrão acumulada. É a probabilidade de uma normal padrão, né, ser menor ou igual que D1. Isso é N de D1. N de D2 é a probabilidade de uma normal padrão ser menor ou igual que D2. E D1 e D2 são dados por essa equação aqui, essas equações aqui. Ln é o logaritmo natural, o logaritmo na base de Napier. Tá? Então, chegou uma fórmula fechada para o preço da call. Isso aqui é muito fácil calcular. Se eu te der S, preço do ativo objeto, te der o strike da call, te der a taxa de juros, te der o prazo e te der a volatilidade do retorno do ativo objeto, você joga tudo isso aqui nessa fórmula. Muito fácil implementar isso no Excel. Não tem dificuldade aí nenhuma, né? E você consegue fazer aí o price da call. Eu coloco aqui um link, né, de uma calculadora, tá? Então, é uma calculadorazinha aí na internet. Você entra nesse link e vai estar lá. Coloca o preço do ativo objeto, coloca o strike, coloca a taxa de juros, coloca o prazo, coloca a volatilidade, ele faz a conta e te devolve o preço da call. Tá? Acho que vários programas têm se implementado. Se você colocar aí no Google modelo de Black-Scholes para Excel, vai vir uma planilhinha pronta para você fazer essa conta. Mas também, se não tiver, isso é muito fácil de implementar. Tá? A gente não vai fazer isso aqui nesse curso, é só para demonstrar aí a fórmula, que a princípio pode parecer uma fórmula complicada, né? SN de D1, distribuição normal padrão acumulado, mas tudo isso a gente já tem aí resolvido numericamente. O ponto aí seria a distribuição normal padrão acumulado. Qualquer pacote matemático estatístico tem uma função pré-definida para calcular isso aí. Tudo bem? E se você botar no Google Black-Scholes Calculator, né, uma calculadora Black-Scholes, vai aparecer um monte de site. Aí você clica lá no site, mais uma vez, você entra com o preço do ativo objeto, entra com strike, entra com a taxa de juros, entra com prazo,
entra com a volatilidade, o sigma, bom, o modelinho te dá, o site te dá o preço da call. Muito simples. Bom, aí alguns comentários sobre o modelo de Black-Scholes, né? Falar um pouquinho aí dele, é muito importante, né? Ele foi publicado, essa fórmula de Black-Scholes foi publicado inicialmente pelo Black, pelo Scholes em 1973, aquele artigo que eu mostrei ali no slide anterior. Agora, teve um paper do Merton, Robert Merton, ele publicou um artigo nesse mesmo ano e ele estendeu aí a fórmula em várias direções, fez uma análise bem mais rigorosa, tá? Em função disso, que eu acho até uma justiça muito grande, algumas pessoas se referem à fórmula de Black-Scholes por equação de Black, Scholes e Merton. Tá? Não é muito comum incluir o Merton ali, dar o crédito ao Merton. Não é tão comum, diversos livros não colocam isso, artigos, enfim. Mas me parece justo, porque ele publicou o artigo no mesmo ano, uma diferença aí de meses, e fez aí até um artigo, em certo sentido, mais brilhante. O Merton depois fez uma série de artigos também muito interessantes sobre pricing de opções. Vou até falar mais do Merton em outros momentos, quando a gente estiver vendo, por exemplo, aplicações dos derivativos. Vou falar em outro paper do Merton, mas ele tem vários. É um grande pesquisador na área de finanças, na área de economia. Essa forma teve um grande impacto no mercado de opções, né? Os investidores passaram a ter um modo de calcular o prêmio da opção, né? E também dá para com essa fórmula aqui montar estratégias de hedging, montar também estratégias de arbitragem, se existir alguma arbitragem na economia, enfim, o impacto foi muito grande no mercado de opções, tá? Talvez um dos fatores que contribui aí para o desenvolvimento do mercado de opções foi justamente o surgimento dessa fórmula de Black-Scholes. O Scholes e o Merton ganharam o Prêmio Nobel de Economia em 1997, super merecido. Infelizmente, o Black já tinha morrido, já tinha falecido e não pôde receber o prêmio, tá? Mas também merecia. Aqui tem uma foto aqui dos três, né? O primeiro aqui é o Black, o Scholes e o Robert Merton, tá? Só o Black, o Scholes e o Merton estão vivos, né? Só o Black que já faleceu. O Scholes tem algumas histórias interessantes. Em 1998, ele trabalhava num fundo, num hedge fund, o LTCM, e aí esse LTCM tomava posições super alavancadas e quebrou, o fundo quebrou, usava modelos matemáticos para operar com arbitragem, enfim, super alavancado, e o fundo quebrou, e aí tinha ganho o prêmio Nobel em 97, em 98 o cara tá trabalhando num fundo, um grande hedge fund, era um fundo bem grande, né? E o fundo quebra, né? Então, poxa, mas o cara não era o gênio, enfim, acontece, né? Aqui tem também uma ilustração de um livro do Ian Stewart. O Ian Stewart é um grande matemático americano e ele é um matemático divulgador da ciência, divulgador da matemática. E ele escreveu esse livro de 17 equações que mudaram o mundo. Então, 17 equações matemáticas de tudo quanto é campo do conhecimento. Então, tem lá equação da onda, tem a equação de Schrödinger, tem a equação da mecânica quântica, a famosíssima equação do Einstein, né? O E igual a mc ao quadrado, né? Tem equações da engenharia, enfim, ele elegeu, né, as 17 equações que mudaram o mundo, ou seja, 17 equações mais importantes do mundo. E entre essas 17 equações,
está lá a fórmula de Black-Scholes. Essa equação aqui. É a única equação, entre as 17, é a única equação, é a única contribuição da economia, tá? Da economia e das finanças. Só tem essa, não apareceu mais nada. Tem outras equações aí em economia, mas só apareceu nesse livro aí do Ian Stewart a fórmula de Black-Scholes. Ok? Bom, vou terminar esse vídeo por aqui. Vídeo curto, né? Pouquinho mais de 20 minutos. No próximo vídeo, eu vou apresentar o outro atalho. Então, nós já vimos na arbitragem, agora nós vamos ver o outro atalho para se fazer price derivativos, que é a técnica de fazer pricing por neutralidade ao risco. Mais uma vez, contornando o problema de ter que estimar o trade-off, risco e retorno, de ter que modelar a preferência dos agentes, de saber como é que os agentes trocam risco por retorno. O outro atalho, que é o atalho de neutralidade ao risco, também a gente não vai precisar se preocupar com esse problema. Tá bom? Então, vou terminar aqui e aí no outro vídeo a gente faz o pricing por neutralidade ao risco e termina aí a parte de pricing de derivativos. Ok? Tchau, tchau, pessoal.